Boa tarde, tudo bem com vocês? O início da Idade Moderna, nós vamos ter o chamado renascimento comercial e urbano. Na aula presencial eu mostrei para vocês um gráfico que mostrava que o comércio no final da Idade Média ele vai ter uma ascensão, ou seja, se durante toda a Idade Média ele estava ali meio esquecido, as pessoas não tinham o comércio como a principal atividade, no final da Idade Média o comércio vai se expandir, isso muito também por conta das cruzadas, né, que auxiliou essa questão do comércio ascender, né? Então vai acontecer justamente isso, o renascimento do comércio, e que vai modificar também as questões econômicas. Nós vamos ter também o surgimento de uma classe muito forte, que é o chamado burguês, ou seja, a classe que chama burguesia, né? Que era mais ou menos uma classe média, não era nem aquelas pessoas que eram muito ricas e nem aquelas pessoas que eram muito pobres, era uma classe intermediária, né? E que também naquela época queria ganhar um pouco de espaço na política e na economia. E aí nós vamos ter no início da Idade Moderna o surgimento dos chamados estados nacionais. E aí a gente chegou num ponto bem importante, tá? O que seria um estado moderno, um estado nacional? Seria um estado onde o poder do rei é muito importante. Lembra que lá na Idade Média existiam os reis, né? Existiam os vassalos, os suzeranos, mas o rei, ele era o poder maior, só que na prática a gente tinha o quê? O poder local era mais importante, né? As coisas eram resolvidas no poder local. Muito bem, então, nessa lógica dos estados absolutistas, eu tenho um livro para mostrar para vocês, que se vocês não conhecem ainda, seria bem interessante que vocês lessem. Mas vocês já devem ter ouvido falar desse livro. O nome dele é O Príncipe, de Maquiavel. Vocês sabem que Maquiavel, o nome Maquiavel lembra o quê? Uma pessoa má, maquiavélica, né? Então o Maquiavel escreveu este livro aqui e ele foi comentado por Napoleão Bonaparte. Pois é. E aí, gente, resumindo, o que trata desse livro? Ele é quase como se fosse um manual de como você ser um bom líder, um bom príncipe, de acordo com a lógica do absolutismo, né? Então, olha só, vou ler para vocês aqui só o título, né? Como se pode evitar o desprezo e o ódio? E aí eu vou ler também para vocês um pedacinho aqui do que o Napoleão comentou, tá? Não tenho que temer o menosprezo, não tenho que temer o menosprezo. Realizei grandes coisas e me admirarão mesmo contra a vontade. Quanto ao ódio, saberei lhe pôr grandes contrapesos. Então ele vai estar comentando durante todo o livro, e que esse livro é muito interessante da gente ler, porque ele mostra bem essa lógica que tinham os reis absolutistas dessa época, né? Ó, deixa eu pegar um outro aqui, ó. Como deve agir um príncipe para ser estimado? Deixa eu ver aqui o que ele respondeu, né? Outro. Aqui. Ó. Como avaliar a força dos estados? Então, é um livro que vai tratar, né, sobre o governo dos estados nacionais também, tá? Então, fica como sugestão para vocês lerem este livro aqui, certo? Bom, gente, então eu quero mostrar para vocês aqui essa história em quadrinhos. Vou dar um zoom aqui para que vocês consigam ver junto comigo. Que eu até coloquei numa atividade do Classroom. Vou dar um zoom aqui, ó, pra gente poder dar uma analisada nela melhor.
Ó, então a gente tem aqui a Idade Moderna, que vai do século XV até o século XVIII. Anteriormente, no fim da Idade Média, como eu falei para vocês, né, o renascimento comercial e urbano vai acontecer no início da Idade Moderna. O comércio ganha força. A gente tem a representação aqui, né, do comércio ganhando força, né? O uso da terra nem tanto, então se deixou um pouco a questão da agricultura e se deu mais valor economicamente ao comércio, né? Isso são características da Idade Moderna. Ou seja, o surgimento das cidades, né, das grandes cidades, como número 1 aqui, e o campo ficou um pouco mais de lado, né? Nas cidades a gente vai ter os chamados burgos, né? Que é a questão da burguesia, o comércio, artesanato, feiras, e as cidades ganham maior importância. Surge então o burguês, né? Que é, como eu falei para vocês, uma classe média. Ele era geralmente um comerciante ou um artesão. O feudalismo vai se tornar, então, o chamado capitalismo comercial. Vocês sabem que o sistema econômico que a gente vive hoje é o capitalismo, né? Então, o feudalismo vai deixar de existir, vai ficar para trás lá na Idade Média, e na Idade Moderna a gente vai ter, sim, um capitalismo comercial, que depois, no final da Idade Moderna, nós vamos ter a questão da industrialização, né? Muito forte nesse capitalismo. Mas nesse primeiro momento a gente chama de capitalismo comercial. Surge então o Estado moderno com a centralização do poder nas mãos do rei, como eu também já comentei com vocês, certo? E aí a gente vai ter uma aliança muito importante, como mostra aqui a representação do desenho, né? A aliança entre o rei e essa classe em ascensão que era a burguesia, né? Então aqui também tem essa representação, e isso aqui vai ser igual ao Estado moderno. Então, ó, poder centralizado, mais impostos, mais violência para o rei ser obedecido é igual ao Estado moderno. Ou seja, é um Estado no qual a gente não tem uma grande democracia. Aliás, a gente não tem democracia porque o rei vai estar governando com mãos de ferro. Uma outra característica importantíssima do Estado moderno é o chamado mercantilismo. E o nome também vem de quê? Mercantilismo vem de mercado, né? Então, o mercantilismo nada mais é do que um conjunto de ações econômicas. E aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a balança comercial favorável é uma característica do mercantilismo, né? Se tem que importar menos e exportar mais, ou seja, você tem que vender mais e comprar menos, que logicamente você vai ter mais lucro. Então, naquela época, o Estado pensava dessa forma mercantilista. Ele tinha que exportar mais produtos, ou seja, vender mais produtos do que importar, que geralmente era mais encarecido, era mais caro, né? Então, a lógica do mercantilismo em relação à balança comercial favorável. Também o metalismo. O que seria o metalismo? O metalismo dizia que quanto mais ouro, né, e metais, mais riqueza aquele país tinha, mais poder e mais rico ele era, né? Então houve nessa época também uma busca, né, por ouro, por metais preciosos, né? Também colonialismo, né, que é essa questão de ter outras regiões como colônias, como por exemplo o Brasil já foi colônia de Portugal. Nessa época, os estados nacionais eles buscavam também outras regiões, novas regiões para poder explorar, né, essa colônia. E a gente vai ter essa relação então de metrópole, colônia, né? Gêneros tropicais manufaturados. Manufaturados são coisas que em relação ao artesanato, tá? Coisas manuais. Aqui embaixo a gente vai ter o chamado, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. O chamado protecionismo. O que seria o protecionismo? Também é uma característica do mercantilismo,
né? Aqui diz contra importações concorrentes, ou seja, protecionismo vem de proteção. É quando também o Estado acaba protegendo alguma região em seu benefício próprio para que não tenha concorrência em relação a isso. Então, essas são algumas características do mercantilismo que fazem parte da época moderna.